Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos à querida cruzada, nossa cruzada espírita, lugar de estudo, de busca, de consolação. Graças a Deus, estamos todos já recebendo um tratamento e que nossos mentores possam nos ajudar a captar os ensinamentos de hoje, com a ilustre presença do nosso irmão Dr. Eurico, que retorna. Muito prazer, uma alegria muito grande, um grande estudioso e um divulgador da doutrina espírita. Um recadinho antes de eu fazer a oração. A evangelização infantil acontece todas as quartas-feiras, e eu gostaria de pedir aos pais que estão com crianças lá, as crianças menores. Tem algumas crianças que não querem ficar o tempo todo na sala, fica saindo, fica voltando, e aí os professores não conseguem ministrar a aulinha e sair com eles, porque os professores têm medo de que eles saiam aqui no pátio, o portão está aberto, às vezes eles pedem para ir no banheiro. Então, se alguém tiver criança lá de 3, 4 anos, as mais novinhas, quiser e puder ficar com elas durante a aulinha, até eles se adaptarem, né? Conseguirem ficar ali o tempo todo e prestar atenção e fazer as atividades. Tá bom? A gente está alertando porque outro dia saiu uma criança aqui, foi para o lado errado. Então a gente tem medo que o portão às vezes está aberto. Os maiorzinhos não, os maiorzinhos já compreendem o propósito da evangelização, já estão engajados no espiritismo, se Deus quiser, futuros palestrantes, estudiosos da casa. Então, muito obrigado, Deus maravilhoso, nosso Criador, de bondade, de perfeição, nosso eterno, Criador dos mundos, a nossa divindade, nosso Pai que estás nos céus. Querido Pai de amor, de grandeza, de misericórdia, de piedade, como é bela a sua criação e nós, suas criaturas, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados no propósito da educação reencarnatória, da nossa melhoria, na busca da atividade e do desenvolvimento moral, sempre caminhando com o nosso intelecto. Que possamos, Pai, buscar, sempre buscar e achar, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, na senda do Evangelho do nosso Cristo, nosso Messias planetário, Jesus. Que pouco a pouco possamos entender este propósito, sem fantasia, sem dogmas, sem feitiçaria, nada de sobrenatural, e sim a lei universal, o amor, da qual todos nós, suportando uns aos outros através da benevolência, da mútua ajuda, queremos alçar os mundos felizes e a bem-aventurança. Que ao acordar cada dia possamos ter em mente a gratidão pela oportunidade que o Senhor nos oferece, do ar que respiramos, da vida que contemplamos, da comida que comemos, da roupa que vestimos, da cama que deitamos, daquilo que o Senhor nos empresta, inclusive o corpo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui em contato com o Espiritismo, esta ciência moral que quer nos alavancar e nos abrir os olhos, arrancando o véu, para que o homem novo dê lugar aos vícios, dê lugar, saia e de cena o homem antigo cheio de vícios, o homem renovado no Evangelho, com uma visão de vida e gratidão por tudo que o Senhor nos oferece. Muito obrigado por podermos contemplar isso, e que ao sairmos daqui
nossos anjos, nossos companheiros de luz possam estar conosco nesta caminhada, nessa jornada, passo a passo. Errarmos menos, fugirmos das tentações, dos enganos, dos maus caminhos, das decisões erradas, e aplicar sempre a máxima de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Nosso irmão, Dr. Eurico, que assim seja. Vamos lá. Obrigado. Boa noite. Sempre alegria estar voltando a esta casa. E a nossa gratidão por terminarmos um dia, todo mundo com as suas lutas, com os seus desafios, e podermos assim estar à noite reunido nesta casa abençoada, onde nos convida a reflexões, ao estudo, à conexão com os ensinamentos maior da vida. Eu vou trazer na noite de hoje, compartilhar com vocês um tema que tem me incomodado muito. Espero que vocês fiquem incomodados também. A gente tem pensado muito sobre ele, porque a felicidade, Jurema, minha esposa, vai me ajudar, é uma busca de todos nós. Quem não quer ser feliz? Eu acho que a gente tem as nossas metas, os nossos objetivos, procuramos um bem-estar, algo que nos traga, enfim, aquilo que nós buscamos e chamamos de felicidade. E é interessante que isto começou a fazer parte... Saiu. Acho que desconectou. Só passa a próxima. Eu acho que só desconectou lá. Qual o técnico? Você que dá passe no computador, Daniel? Vamos ver se isso é bom mesmo. Bom, enquanto eles vão tentando ali fazer funcionar, gente, então o tema da felicidade, como feita hoje, começa a fazer parte das ciências, procurando entender o que é felicidade e bem-estar. Então existem trabalhos que mostram que a busca pela felicidade é algo que todos nós procuramos, né? Uma das coisas mais importantes que as pessoas citam, isso, nós vamos colocar, já vou ver se a tela cheia aqui no canto, isso, o outro, isso, esse entra, ou aqui embaixo, isso. A próxima. Então foi feita uma entrevista, olha só, isso a nível do mundo todo, onde quase 70% dos entrevistados de 42 países, isso foi um trabalho pesquisado por um grande pesquisador americano, Dinner, em 2000, que classificam a felicidade como algo extremamente importante. As pessoas buscam isso. Vamos ver o próximo. E a gente vê que este tema não é um tema atual. A gente vê naquela primeira transparência, isso na época de Aristóteles, antes de Cristo. Aristóteles com Pitágoras, seu discípulo. Nós vemos Tomás de Aquino, no século XIII pós-Cristo, discutindo sobre o tema de felicidade. Vemos na cultura ocidental Buda também falando sobre felicidade. Nós vemos que este tema foi retomado depois, no século XIX, onde aquela primeira personagem lá é o pai da psicologia americana, William James, que começa também a estudar
dentro do campo da psicologia, o que traz as pessoas felizes, qual é a busca das pessoas. Depois, na década de 70, aquela segunda pessoa, Maslow, também na linha humanista, época de 1960, falando também sobre a busca do bem-estar, da felicidade. E hoje, mais ultimamente, como o Seligman, Martin Seligman, que fala sobre a psicologia positiva, onde tenta dar um aspecto para a gente ter um olhar, a psicologia chamando a atenção, para que a gente possa ter um olhar para as questões positivas da nossa vida e não apenas atreladas às questões patológicas. Então, é uma busca que nós podemos colocar que hoje o tema felicidade está num grande laboratório. Um grande laboratório. Busca-se, através da neurociência, os elementos que ajudam as pessoas a serem felizes. Hoje, neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, sabe que são elementos bioquímicos que a gente até toma nas medicações que ajudam o bem-estar. Sabe-se também que, quando uma pessoa está feliz, pelas imagens, por exemplo, da ressonância magnética, o cérebro tem uma captação diferente. Fez um estudo daquelas pessoas que fazem meditação, nos monges, estão em pleno estado de felicidade e observam que nas imagens da ressonância magnética alguma coisa acontece diferente nesses estados de felicidade. A felicidade está no laboratório, onde a psicologia cada vez mais aprofunda seus estudos para entender o que faz as pessoas felizes, qual é o caminho daquilo que todos nós buscamos a nível de bem-estar. Então, o tema felicidade é algo estudado no mundo todo. Inúmeras pesquisas, a gente vê hoje, nós vemos ali na Unicamp, em diversas universidades, são temas, né? Não é mais aquela questão religiosa, filosófica, falar de felicidade. Isso está nos campos universitários. E a gente vê aquela obra ali, esse foi um curso administrado em uma das maiores universidades do mundo, Harvard, pelo Dr. Tal Ben-Sahar, Aprenda a Ser Feliz, o curso da felicidade de Harvard. Quando a primeira vez foi introduzido isso numa universidade, o pessoal ficou surpreso, porque foi um dos cursos que maior adesão e interesse tinha do público. As pessoas querem saber o que acontece com as pessoas felizes, como nós sermos felizes neste mundo hoje tão conturbado quanto agitado. Então isso foi para o campo das pesquisas. Veja que interessante. Em 1998, a proporção de pesquisas dentro do campo da psicologia, havia 17 pesquisas sobre depressão e distúrbios do estado mental com relação a um estudo sobre felicidade. O foco todo no mundo na época, dentro do campo da psicologia, era estudar as patologias, principalmente a nível neurológico. Isso em 1998. O que aconteceu com as décadas seguintes? De acordo com esta revista de psicologia, em 2000, haviam já 50 obras publicadas, em 2008, 4.000 obras. A Amazon, conhecida de todos nós, né, sobre grande empresa de vendas, né, na internet, em 2000, ela contava ali com 3.300 obras sobre o tema felicidade. Em 2019, mais de 2.000 obras. Então, este assunto, falar sobre felicidade, se tornou algo que as pessoas querem, têm interesse, estão estudando, razão pela qual a Organização Mundial de Saúde declarou, determinou o dia 20 de março
como o Dia Internacional da Felicidade. Qual o objetivo? Despertar as pessoas, as políticas de governo, para que a gente pense, além da questão, lógico, básica, necessária, de saúde, de alimentação, de trabalho, fazer com que as pessoas desenvolvam um estado de bem-estar. Foi criado, inclusive, o termo felicidade interna bruta, onde se analisa diversos aspectos das nações para saber se aquele povo realmente, aquela comunidade é realmente feliz ou não. Não é mais a questão apenas do produto interno bruto, que avalia o bem-estar de uma comunidade, mas como que esta comunidade, se ela é feliz ou não. Então, o grande foco dos últimos tempos está como alcançarmos o nosso bem-estar, como alcançarmos a nossa felicidade. Nós vamos compartilhar com vocês um comentário deste vídeo. Talvez muitos dos senhores já devem ter visto na internet, mas ele é altamente elucidativo e ele nos provoca a muitas reflexões. E quando eu falo com vocês que eu estou incomodado com o tema, é depois de ter visto este depoimento deste trabalho e que nos convida a pensar muito sobre o nosso estilo de vida, sobre a nossa vida, sobre aquilo que buscamos. E este é um trabalho desenvolvido na escola, na Universidade de Harvard. Hoje está no seu quarto coordenador, Dr. Robert Waldinger, e ele traz um resumo do que eles pesquisaram e o resultado dessa pesquisa, que, como digo para vocês, tem me incomodado muito esse resultado. E vou compartilhar e espero que vocês fiquem incomodados também. Não foi? Então, a pergunta... Oi? Não é vídeo. Não é vídeo. Olhar para frente. Não é vídeo. Então, esse trabalho, o foco principal dele foi trazer esse questionamento. O que nos mantém felizes e saudáveis? A gente pode pensar sobre isso. Eu trago essa reflexão para vocês para estar pensando. O que nos faz pessoas felizes e saudáveis? Vamos ver o próximo? Se você for investir, eu grifei essas palavras para que a gente pense juntos. Se você for investir agora em um futuro melhor para você, aonde você colocaria, gastaria o seu tempo e a sua energia? A gente consegue rapidamente pensar sobre isso? Se você for investir agora para um futuro melhor, daqui 5, 10, 15, 20, para os mais jovens, 30, 40 anos, onde você gastaria o seu tempo e a sua energia? E esse estudo mostrou que entre os jovens, questionando sobre os objetivos de vida, mais de 80% disseram que seu principal objetivo
para ser pessoas felizes, qual que é o nosso, gente? Dinheiro é bom? Não? Dinheiro é bom. Ou não? Vamos ser sinceros, gente. Uai, felicidade. Dinheiro traz felicidade, ajuda? Ajuda, né? Mas isso foi a pesquisa, né? Foram questionados os objetivos da vida mais importante. 80% disseram que eram tornar-se ricos. Eram adolescentes, esse grupo de estudo. Estavam iniciando a sua vida. O que você quer na vida? 80% disse: eu quero ser uma pessoa rica. Isso vai me trazer felicidade e bem-estar. 50% da mesma categoria de jovens, o que quer? Ser famoso. Por isso que a gente vê aí no celular, né, na mídia, todo mundo saber se está famoso, os compartilhamentos que tem. Então a pessoa quer ser famosa, né, quer ser vista pelo mundo. Então isso é uma realidade, uma pesquisa, talvez reflete muito daquilo que a gente busca, que é o bem-estar financeiro, que é você ser reconhecido no mundo que você está, na sociedade. Alguém gosta de ser reconhecido ou não? Sim. Valorizado? Ser famoso? Então foi essa pesquisa. E para lógico, para a gente seguir esses objetivos, nada cai de mão beijada. A gente precisa investir nisso. Se eu quero ser rico, eu tenho que trabalhar muito. Não sei que eu ganho na loteria, né? Mas eu tenho que investir, é um trabalho. Então a gente vê que para conseguir os nossos objetivos, mesmo para aqueles que têm fama, tem artistas aí que trabalham que nem loucos, dão 3, 4, 5 shows no final de semana. Quantas vezes a gente vê que são shows que são cancelados por exaustão do artista? Então, a busca pela fama, a busca daquilo que a gente quer de trabalho, requer esforço. E para isso, muitas vezes, até um trabalho excessivo. O que nós mais vemos na nossa sociedade hoje é a questão do estresse. As pessoas correm, né, o dia inteiro, começa de manhã, vai até a noite, às vezes leva o trabalho para o final de semana em casa, pelos compromissos que a gente tem, para buscar aqueles objetivos, as horas extras, na nossa área de medicina, os plantões extras, trabalhar de madrugada, final de semana, porque você busca também aquela questão de uma remuneração. Então, o que as pessoas, então, o trabalho em si, observou que naqueles adolescentes que iriam para bem-estar, ser ricos, ser famosos, e para isso se propõe a uma luta, a uma vida de luta. Não só para eles, mas eu acho que para todos nós aqui. A gente luta exaustivamente pelos nossos objetivos. E aí vem a questão do trabalho, que a gente convida vocês, olha que interessante. E se pudéssemos observar as pessoas a vida inteira, desde a adolescência até a velhice, para descobrir o que mantém pessoas felizes e saudáveis. E se houvesse um trabalho, né, que ia acompanhar durante todo o período, desde este jovem na adolescência, que busca os seus objetivos de riqueza e de fama, até o final da vida de vocês, para poder dar um parâmetro do que realmente traz às pessoas a felicidade. Vocês acham que isso é possível fazer? Acompanhar aí 80, 90 anos da vida de uma pessoa? Às vezes a gente pode até lembrar da nossa vida, do que passou, dos momentos felizes, das nossas escolhas,
do que nós acertamos, do que erramos, muitas coisas às vezes acabam passando despercebidas ou esquecidas. Mas olha só, foi o que esse trabalho da Universidade de Harvard fez. O que eles fizeram? Olha que interessante, gente. Hoje, esse estudo tem 75 anos. 75 anos, acompanhando inicialmente 724 homens. Desde o período da adolescência, hoje, esse grupo conta com 60. A grande maioria já desencarnou, a maioria na casa dos 90 anos. Então eles começaram com adolescentes em 1938 e estão acompanhando até hoje como são essas pessoas. Ano após ano, foi questionado sobre a sua vida, seus negócios, sua profissão, sua saúde. Então vocês imaginam um investimento nesse estudo de 75 anos? É algo raro e muito caro, porque precisa de financiamento, precisa de gente, precisa ter renovação da equipe toda. Quem começou lá em 1938 já aposentou, já desencarnou, então precisa uma equipe com o mesmo perfil para dar continuidade nesse estudo. E assim fizeram. Várias gerações de pesquisadores. Dr. Robert é o quarto pesquisador. Isso significa quarto coordenador. O que significa isso? Que 3, desde o primeiro até ele, já assumiram o trabalho, ou morreram, ou aposentaram, passaram a bola para frente. E a turma nova vem e continua com o mesmo propósito. Então, daquele grupo de 724 homens, hoje são 60, na casa dos 90 anos. Ele começou em 1938, e quais eram esses grupos? Olha que interessante. Metade do grupo, o primeiro grupo, eram adolescentes que estudavam, na Universidade de Harvard. Pessoas de classe média, classe alta, que estavam matriculadas, hoje considerada uma das maiores universidades do mundo, Harvard. Todos concluíram seus estudos universitários, durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria disso foi para o serviço militar. O outro grupo, quem que era? Meninos, adolescentes também, dos bairros mais pobres de Boston, lá nos Estados Unidos, que viviam em famílias com desordens, desestruturadas e com privações financeiras. De um lado, um grupo selecionado intelectualmente. Do outro lado, um grupo que vivia com sérias dificuldades familiares e financeiras. Então foi estudado, durante todo esse tempo, esta população dos 720 homens. O que se observou? Eles se tornaram operários de fábrica, advogados, construtores, médicos. Alguns adentraram pelo alcoolismo, outros sofriam de esquizofrenia. Alguns que estavam na escala social mais baixa, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu propósito, ascenderam. E outros que estavam lá em cima, decaíram. A cada 2 anos, uma equipe, então, de estudiosos iam exaustivamente visitar cada um desses membros estudados. Iam ver e avaliar o seu trabalho, o seu relacionamento, avaliar os registros médicos, cerebrais, laboratoriais, conversavam com os seus familiares, gravavam as conversas deles com as suas esposas,
sobre os seus medos, sobre a sua ansiedade. Então, a cada 2 anos, imagina a gente fazendo parte desse grupo, vinha alguém, um pesquisador, perguntando como é que está a sua vida, como é que está os seus sonhos, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças, como que você está se sentindo emocionalmente, as suas conquistas. E isso foi feito, então, ao longo de toda a vida destes pesquisados. E qual é a conclusão deste estudo? O que se aprendeu, né, sobre esta pesquisa até hoje? Vocês imaginam, gente? Uma pessoa que vive hoje 90 anos, a cada 2 anos, um relatório detalhado da sua vida. Quanto material que não tinha dos 724 estudados. Então, se produziu um material imenso, né, pilhas e pilhas de relatórios, né, para se chegar a uma conclusão, o que traz a felicidade. Para se chegar a uma análise daquela proposta inicial deles, que buscavam a busca pela fama e pelo dinheiro. E qual que é a conclusão deste trabalho? A conclusão que não foi nem a fama para aqueles que, dentro desses que foram pesquisados, teve um que foi até presidente dos Estados Unidos. Então, dentro da conclusão, não foi a questão quanto que eles tinham na conta do banco, o seu patrimônio financeiro, não foi sobre se era reconhecido ou não pela sociedade, se tinham fama ou não, mas a conclusão que bons relacionamentos fazem as pessoas mais felizes e saudáveis. Bons relacionamentos, quando se chega numa fase da vida, o que vai manter essa pessoa feliz são os relacionamentos que o sustentam na sua vida. E sobre relacionamentos, o Dr. Robert traz 3 reflexões importantes. O que ele aprendeu sobre todo esse material pesquisado? Primeiro, a importância de conexões sociais. A importância de nós estarmos vinculados a grupos de amigos, grupos religiosos, grupos esportivos. Você está ativo na comunidade. Por quê? Uma constatação: a solidão é tóxica. O que significa isso? Quando nós estamos mergulhados no nosso mundo solitário, foi comprovado que a saúde declina mais, tornamos-nos pessoas mais doentes, o desempenho cerebral diminui, as nossas conexões mentais, o nosso raciocínio diminui e as nossas vidas são mais curtas. Então, e diz esse levantamento também americano, que 1 a cada 5 americanos se declara como solitário, sozinho, independente da questão da idade. E a conclusão, né, sobre isso: pessoas conectadas com a família, com os amigos, empenhadas na comunidade, são pessoas mais saudáveis fisicamente e mais felizes. Então aí fica a primeira provocação para a gente, o primeiro incômodo para a gente pensar sobre como que estão as nossas conexões, se a gente tem uma vida voltada apenas para os nossos interesses, para as nossas necessidades, ou se nós conseguimos alguma conexão
Se hoje nós estamos aqui, vocês estão conectados num grupo, né, um grupo religioso. A gente está buscando essa conexão de entendimento, de relacionamento. E sem dúvida, isso é comprovado. Não é questão apenas de fé, Daniel, é questão de comprovação científica. As pessoas são mais saudáveis. A outra reflexão que ele traz é o seguinte: não importa apenas você estar conectado, estar num monte de lugar. Qual que é a qualidade desse relacionamento? Não importa se eu venho aqui no centro, sento, fico quietinho, não converso com ninguém, ninguém conversa comigo, não tenho tempo de interação. Qual é o vínculo que eu tenho com as pessoas? E aqui é uma outra coisa que chama muito a atenção. Por quê? Você pode estar numa multidão e estar sozinho. Vocês já foram numa festa? Podia ter o melhor banda, o melhor DJ, um monte de gente. E vocês se sentiram sozinhos? Alguém já sentiu isso ou não? Ou só eu? Você pode até ver, né? Está ali. Mas e o grupo? Né? Você está num monte de gente. Mas qual que é a conexão que eu tenho com esse grupo? Da mesma forma, ele fala, você pode viver um casamento solitário. Às vezes a gente é casado no papel, mas cada um no seu canto. Né? Um casamento solitário. Não existe propostas juntas do casal, não tem buscas em comum. Então aquilo lá que ele diz, não é apenas quantos amigos tem, mas a qualidade dos amigos. O que nós vemos hoje? O pessoal está conectado na internet, no WhatsApp, né? Tem 300 mil compartilhamentos. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas que realmente têm um vínculo lá? Quantas pessoas que realmente colocam lá o coraçãozinho, né? Que viu a mensagem, né? Você só coloca um joinha lá, né? Só para... Vocês fazem isso também ou não? Coloca um joinha para falar que viu, nem sabe que viu ou não. Tanta mensagem que chega, né? Então a qualidade dos relacionamentos. E mostra que relacionamentos muito conflituosos na família, social, nos grupos, na comunidade, é muito ruim para a saúde. O relacionamento quente é um relacionamento protetor. E às vezes, né, eu fiquei pensando quantas vezes eu nos relacionamentos... O que é relacionamento quente, gente? Tem afeto, né? Uma conversa que tem afeto, né? Uma convivência que tem afeto. Então percebe que isso é protetor. Por quê? Porque isso é troca de energia. Isso são vínculos. Isso reabastece as pessoas, né? Não é só estar no lugar por estar. Estar numa festa por estar. Estar num grupo, numa reunião familiar para cumprir o papel, né? Tem um vínculo, né? Um relacionamento protetor, um relacionamento quente. Quantas vezes nós somos mornos nos relacionamentos? Vocês são mornos nos relacionamentos ou não? De jeito nenhum. Já foi alguma vez alguém? Relacionamento frio para cumprir papel. Alguém também ou não? Já sentiu isso? Pessoas mais felizes e seus relacionamentos. Olha que interessante, né? 75 anos de pesquisa.
Pessoas mais felizes em seus relacionamentos aos 50 anos eram muito mais saudáveis aos 80. Então quem está nos 50 tem tempo ainda, gente. Tem tempo ainda, né? Então, é a questão, né, do vínculo. É a questão do vínculo dos relacionamentos, né? Como desenvolver isso? Como ter o tempo de ouvir, de parar, de ligar. E a Jurema é minha esposa atual há 30 anos. Né? Às vezes eu falo para ela que ela fica no celular, às vezes liga, né? Tem uns amigos, fica meia hora. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu entendi, viu, Jurema? É um relacionamento quente, né? Tem vínculo, porque eu não tenho paciência de ficar meia hora no telefone, né? Isso é uma capacidade, né, das mulheres. Você consegue ficar meia hora no telefone? Não dá. Mas isso, assim, a gente precisa cultivar isso, né? São os vínculos, né? Isso é importante, né? As amizades, né? E olha que interessante esse outro dado, gente. Vocês já tiveram dor? Então quem está envelhecendo se prepara. Se não teve, vai ter. Se tem, vai aumentar, né? Eu não sei porque isso faz parte da vida da gente, né? Mas surge uma dor aqui, é de coluna, no ombro, na perna, né? É uma doraiada. Mas olha que interessante, pesquisa de 75 anos. As pessoas mais felizes nos relacionamentos, no momento da dor, elas têm mais bom humor, porque se sente acolhida. Então, a dor existe, mas o modo como enfrenta a dor é diferente. Porque tem um amigo que liga, tem alguém que dá uma atenção, né? Se sente apoiada. E esse senhor aí, alguém quer ser ele ou não? Será que nós estamos no caminho desse ou não? As pessoas menos felizes têm uma dor ampliada. É a dor emocional. Quando a dor física pega, pelo seu estado solitário, pelo seu estado de infelicidade, pelo seu estado de revolta, por não se sentir feliz, aquela dor tem proporções maiores. E isto, gente, é dado de pesquisa. 75 anos de pesquisa, chamando a atenção da gente. E a terceira conclusão: bons relacionamentos não protegem apenas nosso corpo, protegem nosso cérebro. Alguém quer ter Alzheimer? O duro que eu estou ficando meio esquecido, eu estou preocupado, viu? Olha só, protege os nossos cérebros. Há uma profunda relação protetora mental nos anos 80 da vida, quando elas se sentem que podem contar com uma outra pessoa nos momentos de necessidade. Então, quando a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio sincera, familiar, de amigos, de comunidade, isso tem um reflexo protetor para o nosso cérebro. As memórias permanecem nítidas por mais longo tempo. Pessoas que sentem que não podem depender do outro sofrem declínio de suas memórias. Os relacionamentos é relacionamento, não é tudo não são flores. Tem dificuldade, todo relacionamento tem dificuldade. Em casa, com a esposa, com os filhos, na comunidade, no centro deve ter problemas também. Mas quando nós conseguimos lidar com isso de uma forma sadia, enfrentar esses conflitos, né, isto
traz um benefício para o nosso estado cerebral. Então veja só, gente, que interessante, né? Por isso que eu falei para vocês que eu fiquei incomodado com essa pesquisa e estou trazendo este incômodo para compartilhar com vocês. Espero que vocês também fiquem muito incomodados, para a gente poder analisar uma pesquisa de uma vida, desde a adolescência até hoje, 90 anos. Aquilo que as pessoas buscavam na adolescência, aquilo que nós buscamos, posição, poder, bem-estar, dinheiro, fama, e o que ao longo da vida, o que realmente, não que não seja importante você trabalhar pelos teus sonhos, você ter as coisas, mas o que realmente vai te trazer bem-estar e felicidade. Então, o resumo das conclusões: relacionamentos íntimos são bons para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Então, gente, se você quer ter saúde, bem-estar e felicidade, você não pode ser frio nos relacionamentos. Você não pode ser morno nos relacionamentos. Tem que ser relacionamentos, acreditar, investir e colocar uma energia quente ali, né? Algo que vibra, que ressoa, né? Que contagia, que mobiliza. E fica o questionamento que o Dr. Robert compartilha com vocês, né? Ele terminou a sua exposição. E como você vê os relacionamentos? Compartilho isso com vocês. Como nós estamos vendo os nossos relacionamentos? Qual é o seu caminho na busca da felicidade? Nós temos aqui jovens, pessoas em idade madura, pessoas idosas. O que a gente pode dizer é o seguinte: dá tempo ainda. Enquanto nós estamos aqui, dá tempo. Principalmente para os jovens. Se ouvir isso, refletirem sobre, não é filosofia, não é apenas questão, não é religião, nós estamos falando, nós estamos trazendo dados científicos. A felicidade no laboratório. O que o pessoal está descobrindo sobre isso? Qual é o nível dos relacionamentos e onde eu estou caminhando em busca do meu bem-estar? E olha só que interessante, gente. 75 anos de pesquisa, milhões de dólares investidos nisso, centenas, talvez milhares de pesquisadores para comprovarem aquilo que Jesus veio dizer há 2000 anos atrás. Amar, toda lei de toda religião, né? A lei de Deus se resume, né? Em 2 mandamentos: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, toda a conclusão do trabalho diz o seguinte: relacionamento. Para que tenha bom relacionamento, precisa ter o quê? Amor. Se eu tenho amor para mim, se eu tenho amor nos relacionamentos para o outro, se eu consigo desenvolver o amor no relacionamento familiar, conjugal, com os filhos, se eu consigo desenvolver um relacionamento quente, né? Amoroso, vibrante, na comunidade que eu estou, onde que eu trabalho, os trabalhos mostram que eu sou uma pessoa feliz. E Jesus lá atrás já disse isso: o caminho do despertar de algo que ainda é muito difícil para a gente, que é o amor. Nos relacionamentos, como manter o amor no relacionamento? Como manter o amor nos conflitos, nas diferenças? Como aceitar, como tolerar? Se eu não tiver
proposta de desenvolver este amor dentro de mim, eu não vou conseguir. Então aí eu vou buscar outras coisas que muitas vezes o mundo busca, de realizações, de buscas exteriores para preencher o vazio existencial, que são passageiras. E o trabalho mostra que o que mantém você, o que vai nos manter saudáveis e felizes, é a gente chegar num lugar e ser acolhido. É a gente estar em casa e desenvolver esse vínculo de afetividade. É estar na família, apesar das diferenças que existam, a gente ter um vínculo de amorosidade. É isso que sustenta, onde quer que estejamos ou não. E a gente busca então no Evangelho e olha dentro da doutrina também maravilhosa a reflexão que Kardec nos traz e que é endossada por Chico, né? Quando ele fala: é a religião que vai te dar felicidade? Não é a religião. A doutrina é uma porta aberta, um cabedal imenso de conhecimentos para aqueles que querem se aprofundar. Para aqueles, como diz na prece, né, Daniel, ter olhos para ver. É questionar, é olhar as mensagens, né, questionar. Mas olha lá o que o Chico falou, né? Se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas graças a Deus ele disse, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então a religião, não tem religião que vai fazer a pessoa feliz se ela não desenvolver dentro de si a chama do amor. Tarefa de casa, gente. Vocês gostam de tarefa? Então eu vim trazer para vocês. Eu não vim aprofundar muito em temas da doutrina, mas como eu estava muito incomodado com essa pesquisa, porque fala sobre a nossa vida, sobre a nossa meta, eu fiquei analisando meus anos de trabalho, meus objetivos, minhas lutas, né? O que eu acertei, o que eu errei, como estão. Então fica esta a tarefa, né, para todos nós refletirmos como que está o nível de relacionamento nosso. Somos frios, mornos ou quentes? O trabalho científico nos mostra, se queremos realmente sermos pessoas felizes e realizadas, 75 anos de estudo. Precisamos buscar relacionamentos saudáveis. É isso que nos fará felizes. Não basta uma conta gorda se a gente não tiver vínculos amorosos entre nós. E cutuco aqui também, né, essa mensagem do Einstein, né? Como ele me cutuca, eu cutuco vocês, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é a gente querer buscar a felicidade, buscar o bem-estar, se nós estamos num caminho da contramão dos relacionamentos e da amorosidade. A gente não vai ter resultados. A ciência comprova isso, o que Jesus falou e nos orientou há mais de 2000 anos. E esse pensamento também que o professor Robert colocou, que eu compartilho com vocês, né, para a gente estar pensando, né? A vida é curta. Não há tempo para descontos, desculpas e retaliações. Só há tempo para o amor.
a gente não sabe quanto tempo nós estaremos aqui. Alguém sabe? Então, nos nossos conflitos, vamos deixar as desculpas, as retaliações e vamos investir naquilo que realmente vai nos trazer bem-estar e felicidade aqui e no mundo espiritual. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham ficado incomodados como eu fiquei. E vamos aí, quem sabe, juntos, sermos pessoas mais quentes no relacionamento. Muito obrigado, gratidão para vocês. Muito bom. Se falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria, não é? É isso aí, né, Thalita? É isso aí. Pessoal, quem comprou a rifa e se chama Elaine? Só Elaine, não tem mais nada escrito. Elaine puramente, simplesmente Elaine. Sem telefone, sem sobrenome. Poderia vir aqui só para ver se sua letra é essa. Ganhadora da rifa que foi ressorteada. Por favor. Você não veio quarta passada, né? Não vim. Então tá em boas mãos. Obrigada. Tá bom? Faça bom uso. Tá? É isso aí. Eu não ganho nem frango em quermesse. Que bom. Peço aos passistas para ir preparando o ambiente. O Jefferson, por favor, se puder apagar as luzes aí e ligar o som para a gente encerrar.